Capítulo 6. A despedida é uma dor tão suave que te diria boa noite, até o amanhecer. Shakespeare. Woolgarston, 9 de junho de 1805. Antes eu não os tivesse procurado. Assim que deixei o bosquinho, fui falar com mamãe, para saber quando partiríamos para Bincombe. Dirigi-me então à casinha de meu pai nos fundos da House Flowers. Não foi minha intenção ouvir o que diziam, mas não era costume de mamãe falar tão baixo. E a frase que a ouvi dizer me deixou alarmada e me fez entancar. Assim escutei o restante da conversa. Concordo que Lola deve se casar. Não me oponho que seja logo, não é isso que me preocupa, dizia papai com um tom agoniado. No mesmo instante, meu coração acelerou e um arrepio percorreu meu corpo. O que o preocupa? Inquiriu mamãe. Você sabe, Mary, o noivo. Já falamos sobre isso. Sei que você tem razão nos seus argumentos, que seria bom para todos nós, mas... Não se aflija, Christopher. Sua filha é madura o suficiente para entender. Terá de entender, e agora temos realmente uma proposta real. Não mais aquelas conjecturas que era tudo o que tínhamos antes. Diga-me o que você respondeu. Oh, Mary, eu devo ter parecido um parvo parado na frente do homem. Pois mal sabia o que responder. Papai gaguejava. Pensa que devemos falar com Lola agora? O que ela achará disso? O que Lola vai achar disso, nós já sabemos. Mas teremos de conversar com ela em algum momento, talvez não hoje, mas logo. Temo que ela... Nesse momento, o papai parou sua fala ao ouvir um barulho vindo da porta, pois no intuito de não ser visto e de escutar tudo o que diziam, eu acabei me escorando nas paredes da casa e derrubando ferramentas de jardinagens que estavam ao meu lado. Quem está aí? Ele perguntou em um tom comedido e veio para a porta. Lola? Vi seu embaraço assim que me viu juntando as ferramentas. Papai, desculpe, vim correndo e acabei tropeçando nas suas ferramentas. Falei apressada com os olhos voltados para o chão. Minhas bochechas estavam quentes e eu não queria que ele percebesse que eu estava ali há mais tempo. Veio correndo de onde? Estava onde? Estava cavalgando com Richard. Agora é Audrey quem está com ele. Foram por ali. Apontei o bosquinho atrás da mansão. Mamãe está aí? Perguntei disfarçando minha agitação. Falavam de mim. Sim, diziam meu nome e mencionavam casamento. É claro que fiquei desesperada e, para dizer a verdade, agora estou ainda mais. Ela está assim. Papai voltou para dentro da casa e se sentou ao lado de mamãe, que tinha os olhos arregalados ao me ver, mostrando que temia que a houvesse escutado. Mamãe, quando voltaremos para a nossa casa? Perguntei o mais tranquila que pude e caminhei para a janela olhando alguns pássaros voando livres pelo céu. Está com saudades daquela casa velha? Perguntou mamãe como se isso fosse um absurdo. Sim, pois amo o lugar onde moro. A senhora não? Inquiri abandonando a janela e me voltando para ela. Queria olhá-la nos olhos para ver exatamente quais seriam suas reações. Acredito que minha resposta, junto com a pergunta tão repentina, a tenha surpreendido, pois ela fechou e abriu os lábios algumas vezes antes de responder. Claro que sim, mas aproveite enquanto está aqui. Não acha que há muitas coisas maravilhosas para se ver e aproveitar na House Flowers? Acho que já estou cansada de ver e aproveitar. Sinto-me mais feliz em nosso vilarejo.
Não estou dizendo que gostaria de partir agora, só quero saber se já sabe quando iremos. Meu questionamento vinha também do meu plano de voltar à casa de Ellen no dia seguinte. Então, ao mesmo tempo em que eu desejava partir logo, também queria ficar um pouco mais, somente para ver minha amiga outras vezes. O que há em nosso vilarejo que a deixa tão feliz? Tudo nele me deixa feliz. Ora, mamãe, por que a pergunta? Você é jovem, minha filha, e hoje pensa que tudo pode lhe proporcionar a felicidade. Mas com o tempo odiará até mesmo as coisas que já amou, como seu querido vilarejo e sua pobre casa em Bincombe. Oh, mamãe, que coisa para se dizer! Por que eu odiaria o lugar onde moro? A senhora odeia? Não odeio, pois já me casei sabendo como seria meu destino. Mas odiaria se soubesse que tive a oportunidade de melhorar de vida e não aproveitei. Quando mamãe disse isso, papai lançou sobre ela um olhar grave, como se recriminasse sua precipitação, a escolha das palavras ou o próprio conteúdo da sua fala. Que conversa, mamãe! Oportunidade! Olhando para mim, como a senhora está olhando, parece que está em minhas mãos a tal oportunidade a que se referiu. Se estiver, esteja certa de que vou tentar ter certeza de que ela vale tanto, pois, para abandonar minha casa e meu amado vilarejo, só mesmo por um marido que tenha tantas qualidades, que até mesmo ele não me achará merecedora do seu amor. E sei que está falando de um marido, pois o que mais nomearia como oportunidade? Tentei sorrir para aliviar minha tensão, mas mamãe permaneceu séria. Agora sou eu que digo. Que conversa! Não se iluda por algo assim, não seja insensata, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Perguntei desafiadora. Que os filhos obedeçam a seus pais em tudo, isso agrada ao Senhor. Obedecer? A que devo obedecer? Pare com isso, papai interveio olhando para a mamãe. Deixe para conversar com Lola em outro momento. Querido, agora que já começamos, penso que devemos ir até o final. Mas começaram o quê? Perguntei agitada e ansiosa. Faça isso você. Converse com Lola, disse papai, e me deixou a sós com minha mãe. Tremi, pois sabia que o que eu ouviria me desagradaria muito, pois tudo naquela situação me fazia pensar assim. Querida, sabe o que Deus diz aos filhos? Eu digo, ele diz, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O que pensa disso? Que é a palavra de Deus, a qual prezo mais do que tudo. Que bom que pensa assim, então nunca se voltará contra uma decisão tomada por seus pais? Penso que não, pois não imagino que tomem qualquer decisão que vá contra minha felicidade, que me ofereça a angústia e a dor. Rebati. Então, minha mãe titubeou antes de voltar a falar, mas engoliu em seco e continuou. Nunca faríamos isso, mas temo que o que chama de felicidade e o que nomeia como angústia possam não refletir a realidade. Dizes que o que julgo por felicidade, na verdade, não é felicidade? Sim, pois acabou de me dizer que toda a sua alegria é a vida que leva naquele vilarejo. Não tem ambições? Tenho muitas, repliquei rapidamente. Uma vida feliz, independentemente de qualquer coisa, liberdade, amor, uma família. E pobreza? Não, contestei. Não disse que desejo a pobreza, mas me sentirei feliz se tiver o suficiente. Como poderá ser feliz pensando assim? Mamãe, vai me dizer que a senhora pensa que basta a riqueza para sermos felizes? Redargui.
elevando as sobrancelhas. Garanto que a pobreza não lhe trará nenhuma alegria. Ela não me trará nem a alegria, nem a tristeza. Não será de coisas materiais que virá minha felicidade. As verdadeiras riquezas não são muito dinheiro ou muitos bens. A verdadeira riqueza é uma vida cheia de amor e do conhecimento de Deus. Falei tocando no assunto mais delicado para ela. Usa a palavra dele para me contrariar? Uso as palavras certas para dizer o que é certo dizer. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Está me desafiando e me deixando nervosa. Só quero que entenda que as riquezas espirituais são muito mais importantes que as materiais. E minha felicidade não virá do ouro. Porém, penso que essa conversa não tem sentido. Por que falamos disso? Porque você irá se casar, Lola. Irá se casar com o Sr. Burman. Determinou para meu horror. Mamãe, veja o que acabou de dizer. Ama o dinheiro mais do que ama a sua filha e pode colocar as riquezas acima da minha felicidade. Agitei-me como se houvesse recebido um soco no estômago. Que grande bobagem! Isso será sobretudo para o seu bem, mas lembre-se que também não deve ser egoísta. Depois vá até aquele jardim e olhe bem para aquela casa. Pois penso que não observou direito, e então reflita sobre o fato de que tudo que seus olhos viram não é sequer metade do que possuirá. Isso não faz sentido. Pense no que está dizendo, Sr. Burman. Ele é um velho. A essa altura, meu corpo começou a tremer e meu tom de voz já havia se alterado o suficiente para fazer com que meu pai nos ouvisse do jardim e voltasse correndo para casa. Ele é um homem maduro, apenas isso. Todos envelheceremos um dia. Pode ser que fique viúva antes do tempo, mas isso não acontecerá tão em breve, argumentou. Não me casarei com o Sr. Burman. Sabe disso, não sabe? Respondi suspirando entrecortado. Se casará sim, disse mamãe, ainda mais severa. De tudo o que há nesta terra e de tudo o que posso afirmar, com toda a minha vida, casar-me com o Sr. Burman é a última coisa que farei enquanto ainda me houver sanidade. Bradei, olhando para meus pais parados à minha frente. Meu pai exibia um olhar atormentado e será que vi bem? Parecia sentir-se culpado. Não diga bobagens. Seu pai já conversou com o Sr. Burman sobre isso muitas vezes. E muitas vezes quer dizer que falavam disso antes mesmo de virmos para cá. Interrompi mamãe e voltei meu olhar para meu pai. O senhor me trouxe aqui para me jogar na cova do leão? Estão ambos seduzidos pela riqueza? Pois eu digo, cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Nunca em minha vida poderei perdoá-los por tramarem minha infelicidade pelas minhas costas. Corri em direção ao jardim, avançando para fora das propriedades do odioso Sr. Burman. Em minhas mãos eu segurava apenas meu diário e em meu coração levava uma aflição sem tamanho. A decepção esmagava meu peito de uma forma como nunca imaginei que aconteceria. Eu nunca imaginaria que seriam meus pais que me trariam tanta dor. Corri por mais de 1 hora e a cada choque dos meus pés sobre o chão, eu relembrava as palavras ditas por minha mãe e os olhos de culpa do meu pai. Notei que estava avançando em direção à casa de Ellen, pelo caminho por qual eu e Richard havíamos cavalgado pela manhã.
Eu já estava cansada e com a barra do vestido suja de poeira. Não havia conseguido chorar, mas, quando enfim vi o Corfe Castle, parei para respirar e, escorada em uma árvore, desatei em lágrimas. Subi a colina rumo às ruínas do castelo, onde sabia que ninguém me incomodaria. E ali permaneci por horas. Comecei a sentir fome, pois havia saído pela manhã sem comer nada. E já passava da hora da refeição da tarde. No entanto, não tinha coragem ou desejo para voltar. Já no interior do castelo, em meio às colunas e torres de pedra ainda de pé, recostei-me em uma mureta e abri meu livreto. A vontade de escrever era grande, mas me perdi na leitura de algumas páginas escritas ao longo do mês, e quando dei por mim, ouvia um trotar de cavalo nas pedras da estrada que levava ao castelo. Assustada, escondi-me atrás da mureta e espiei. Então, ouvi Richard chamar meu nome enquanto olhava para os lados. Lola! Lola! Ele gritava sobre o cavalo. Como sabia onde eu estava? Revelei meu esconderijo e sentei na mureta de pedras. Eu não sabia. Então, como me achou? Fui antes à casa de Ellen, pois pensei que pudesse ter ido vê-la, mas ela me disse que você não esteve lá e ficou muito preocupada por eu estar procurando você. Informou Richard, apeando e vindo em minha direção. E o que disse a ela? Que você havia saído sem avisar ninguém e estava demorando a retornar. Ellen pediu que eu avisasse quando a encontrasse. Não precisava tê-la preocupado. Disse a ela para que não se preocupasse? Disse, mas como eu faria com que acreditasse em mim, se eu mesmo estava com um semblante de pura preocupação? Oh, Lola, o que aconteceu para que tenha saído sem comunicar nada a ninguém? Então não lhe disseram? Não lhe contaram o que anunciaram a mim? Não. Nossa mãe disse que discutiram, mas não mencionou o motivo. Perguntei e insisti que me dissesse, mas nosso pai ordenou que eu a procurasse, dizendo que você havia saído muito agitada. Estavam tão preocupados? Preocupados? Pois se foram eles mesmos a razão do meu desespero. Por que diz isso? Eu poderia fazer rodeios para lhe contar, mas creio que se disser de forma crua e rápida, talvez consiga entender o que senti hoje. Querem me casar com o Sr. Burman, e papai está há tempos tratando disso com aquele... gritei. Com aquele homem grosseiro. Não, ele sorriu. Não pode ser, Lola. Meu irmão fez a expressão mais confusa que já ouvi fazer na vida. Por Deus, que história é essa? Eles não fariam algo assim com você, fariam? Perguntou, esmorecendo, o sorriso ao ver que eu falava sério. Pois, pelo visto, já fizeram. Tramaram contra mim, pelas minhas costas, trazendo-nos até aqui apenas com a intenção de nos deixar seduzidos pela riqueza. Mamãe chegou a dizer... Chegou a argumentar que eu não sabia o que era felicidade e que estava nomeando de forma equivocada meus sentimentos. Ela pensa que devo me sentir infeliz por ser pobre e por vislumbrar um futuro simples, mas de paz e felicidade. Acredita que devo me sentir vitoriosa e feliz por ter a honra de ser oferecida em casamento ao Sr. Burman. Oh, Richard, não posso permitir que isso aconteça. Entende que isso é a pior desgraça decretada em minha vida. Sim, Lola, isso é um absurdo. Falarei com nosso pai e eu farei desistir disso. Confie em mim, Lola. Não vou deixar que a ofereçam àquele homem. Obrigada por me apoiar, Richard, mas eu mesma farei papai desistir. Jamais me renderei a uma determinação como essa. Saber que você ficará ao meu lado me dará ainda mais forças, pois nunca me casarei com aquele homem, nunca. Sim, nunca, concordou Richard e me abraçou.
Permanecemos no Corfe Castle por mais meia hora. Eu não desejava voltar para House Flowers. Queria que meu irmão me levasse novamente para Beancombe. Mas seria certo fugir para um lugar onde logo todos me alcançariam. Preciso ser mais forte do que nunca para fazê-los enxergar que estão brincando com minha vida e desejando me jogar em um precipício de infelicidade. Sempre achei que pudesse evitar que isso acontecesse comigo, mas nunca imaginei ter de lutar contra aqueles que mais amo, que seriam eles a me causar tanta dor. Voltamos para House Flowers em silêncio e quando paramos em frente à mansão, Richard me deu sua mão. Continue sendo forte como sempre foi. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Obrigada, Richard. Você é um dos melhores homens que conheço. Sou muito feliz por tê-lo como irmão. Os primeiros a quem tive de encarar foram papai e mamãe, que estavam na cozinha da casinha cedida a meu pai, junto com Audrey. Eu e Richard entramos juntos e em silêncio. Nos sentamos em 2 cadeiras ao lado da lareira. Onde esteve Lola? Estávamos tão preocupados, disse Audrey. Por que saiu assim sem avisar? Papai, disse Richard enquanto eu ignorava as perguntas da minha irmã, não pode obrigar Lola a se casar com um homem que ela despreza. Despreza? Mamãe inquiriu apreensiva. Mas despreza por quê? Casar-se? Lola irá se casar? Audrey alarmou-se, expandiu os olhos. Vai se casar com quem? Eu o desprezo por tudo o que já sei sobre ele e por tudo o que sei sobre mim. Jamais sonhei que vocês tentariam impor a mim um futuro tão infeliz. Na verdade, sempre pensei estar livre disso, pois imaginei que teria a liberdade de escolher por mim mesma e que, com minha observação, escolheria pelo caráter e personalidade. Estava certa de que seria feliz, pois não erraria em minha escolha. Mas agora querem me tirar isso e me oferecer ao pior tipo de homem que pode existir. Minha filha, como pode dizer algo assim do Sr. Burman? Por que ele lhe parece tão mal? Inquiriu mamãe. Sr. Burman? Lola vai se casar com o Sr. Burman? Audrey alargou os olhos e me encarou aturdida. É claro que não vou, rebati. Minha filha, escute, papai disse aproximando-se de mim. Às vezes fazemos coisas que não queremos, mas que precisamos fazer. Fala sobre o que espera que eu faça ou do que o senhor está fazendo comigo? Pois não posso crer que esteja em paz com essa decisão tão absurda. Falo sobre todos nós. Estou certo de que isso é o certo a fazer. E então ele olhou para a mamãe buscando encorajamento. Precisa se casar com o Sr. Burman, não apenas por si mesma. Por mim é que não seria. Eu jamais faria algo assim. Deixe-me a sós com Lola, papai pediu a todos, que prontamente o atenderam e foram para o jardim. Papai, desista logo de tudo isso. Pedi suplicante, sei que é mamãe que está colocando essas ideias em sua cabeça. Querida, escute, preciso lhe dizer algo. Aquele dia em que o Sr. Burman esteve em nossa casa em Beancombe, não foi a primeira vez que voltei a vê-lo depois de tantos anos. Eu o encontrei quando fui procurar trabalho em algumas propriedades de Dorsetshire. Contei-lhe um pouco sobre minha vida e família e falei das dificuldades que estava passando. Dificuldades? Sim, nunca lhes disse nada para não preocupá-los, mas há muitos anos nossas finanças vão muito mal. E se nos últimos meses tivemos o que comer, foi somente devido à ajuda do Sr. Burman. Ele pagou algumas dívidas que eu tinha e me deu dinheiro para alimentá-los e garantir-lhes uma vida digna. Disse-me que um de seus criados, o jardineiro, se mudaria em breve para outra de suas propriedades e me ofereceu trabalho. Quando esteve em nossa casa em Beancombe, ele a viu e ficou muito encantado com sua beleza e juventude.
Perguntou-me sua idade e se eu pretendia casá-la com alguém em breve, se já era prometida. Por Deus! Meu rosto queimou violentamente com aquela revelação. Então esse homem lhe fez favores e depois foi lhe cobrar, exigindo que me entregasse a ele como pagamento. E o senhor está cogitando aceitar. Ou, pior, já aceitou e quer que eu também concorde com isso e ainda ache maravilhoso. É um pouco mais delicado do que isso. No início fiquei muito bravo com ele e disse que pagaria tudo o que lhe devia, mas que não me pedisse algo assim, pois você e sua irmã são tudo de mais valioso que tenho. Então, papai, faremos isso. Pagaremos tudo e o senhor poderá arrumar outro trabalho. Não posso pagar. É realmente muito dinheiro e não teremos nem para onde ir. Vendi nossa casa em Bencombe. O quê? Vendeu nossa casa? Por quê? Para viver, minha filha, precisei pagar dívidas, comprar alimento, roupas para todos vocês. E sua mãe ficou doente, lembra-se? Como pensa que paguei o médico que veio vê-la e todos aqueles remédios? Ainda tenho guardado comigo parte do dinheiro da venda da casa, mas é pouco e não dá para comprar outra. O senhor vendeu a casa onde sua família viveu a vida inteira. O lugar onde seus filhos cresceram e mais amam na vida. Vendeu para quem? Vendi para o Sr. Burman. Entende agora tudo o que ele fez por nós? Comprando uma casinha que para ele é uma mísera cabana, que não lhe serve de nada, apenas para nos ajudar. Isso não é ajuda, isso é um negócio sujo e abominável. O caso é que tive de vender a casa e trazê-los para morar comigo, aqui na House Flowers. Pretendia contar a todos neste final de semana. Esta será a nova casa de todos nós, mas você pode viver naquela mansão lá fora, nos jardins. O Sr. Burman quer casar-se novamente e, se não for com você, será com sua irmã. Acrescentou com um suspiro, os olhos desviaram-se de mim. O quê? Com Audrey? Audrey é uma criança, que ideia monstruosa é essa? Audrey fará 15 anos em breve e não é uma criança. Mas o Sr. Burman concordou em esperar até que ela complete 16. Isso não pode ser real, não pode estar acontecendo. Derrubei finas lágrimas e fechei meus olhos suspirando. Lola, eu não sou um monstro que quer acabar com sua felicidade. Queria que fosse diferente, mas a vida nos apontou outro caminho. E esse caminho não precisa ser um calvário como você pensa que será. O Sr. Burman pode não ser atraente a seus olhos, mas também não é tão imperfeito quanto pensa. O Senhor não o conhece. A única lembrança que tem dele é de quando eram jovens, e ele, em um ato de pura irresponsabilidade, tentou culpar você e seu pai por algo do qual não tiveram culpa. Desde que aqui cheguei, eu o vi tratar mal, pelo menos 2 de seus criados, além de ter sido grosseiro comigo ontem no jantar. O Sr. Burman passa o dia bebendo e é um homem de muitos desvios de caráter. Acaso só eu vi tudo isso? Ou você e mamãe apenas não desejam ver? Infelizmente, não posso discordar de você em tudo, minha filha. Ainda assim, ele salvará sua família da miséria. Seus irmãos terão muitas oportunidades. Audrey terá um dote que me foi prometido pelo Sr. Burman. Um dote tão alto que fará com que ela se case com um barão, se desejar. E seu irmão poderá estudar e fazer o que quiser no futuro. Então, ou você se casa com o Sr. Burman, ou terei de dar a mão de Audrey a ele, disse novamente, desviando o olhar. Por favor, não quero que o senhor sequer repita isso em voz alta, meu pai. Não diga isso por nada neste mundo. Pedi com os lábios trêmulos somente em imaginar tal hipótese. Então aceitará se casar com o Sr. Burman? Poderá fazer isso por todos nós? Porque sua mãe está certa, não posso permitir que tenhamos uma vida de miséria,
quando está em nossas mãos uma mudança tão significativa para todos. Desde que Audrey nem sequer imagine que seu nome foi citado nessa proposta que arruinará a minha vida, não posso deixar que tal desgraça recaia sobre ela e prefiro matar meus sonhos do que os de minha irmã. Como meu coração sangrou, como doeu ter de tomar essa decisão, entregar-me ao futuro mais infeliz de todos. Mas como poderia permitir que fosse Audrey a ter tal destino? Nunca poderia. É uma sábia decisão. Mostra que sabe cuidar de quem ama, que é justo e altruísta. Mas não volte a dizer que tal casamento arruinará a sua vida. Repito, o Sr. Burman não é tão terrível quanto pensa. Ele é muito pior do que isso. Por isso eu jamais permitiria que ele sequer tocasse seus dedos de Matusalém em um fio de cabelo de minha irmã. Bradei com raiva e com toda a aversão que tenho por aquele homem. Não o chame assim, ele será seu noivo, disse-me papai, fazendo com que meu estômago fosse atingido por uma forte dor, o que me proporcionou uma súbita náusea. Ele é um ancião que odeio mais do que tudo, um velho asqueroso, bruto e ignorante. Falei trêmula com os dentes trincados. Oh, Lola! Papai arqueou os ombros e colocou as mãos sobre o cabelo. Não me faça sofrer tanto assim. Sofrer? Então o senhor pensa que sofre? Estará o bastante perto para ver o que é sofrer. Isso vai me matar, papai, pois mesmo que eu continue viva, estarei morta por dentro. O senhor vai ver sua filha definhar de tristeza e dor e morrer dia após dia, naquela casa grande e bonita, na qual pensa que eu deveria me sentir feliz e agradecida por morar. Mas não, ali estará minha ruína, os restos de quem um dia sonhei ser e do futuro que desejei para mim, mas que foram todos arremessados na lama do desgosto e da mágoa. Eu queria correr novamente para fora daquela propriedade, mas em vão seria lutar naquele momento. Se eu o fizesse, estaria colocando Audrey para sofrer em meu lugar. Então me dirigi ao aposento onde eu havia passado a noite e onde estavam todos os meus pertences. Peguei tudo o que ali estava e voltei para o jardim. Richard, ao me ver, correu em minha direção e me abraçou. Audrey veio logo atrás e se juntou ao abraço. Sinto tanto, Lola. Ela fungou, estava chorando por mim. Papai tem de desistir disso. Mamãe, faça papai desistir, pediu, olhando para nossa mãe, que desviou de nós e foi falar com meu pai. Mas, ao contrário do que Audrey imaginava, ela não iria interceder por mim. Tentarei encontrar um jeito para isso, não se preocupe. Falei repousando um beijo em sua bochecha e tentando não preocupá-la. Richard, por favor, não posso dormir naquele aposento. Mas não sei o que fazer, estou desesperada. Por ora teremos calma, Lola. Vou tentar convencer papai a nos deixar voltar para a casa e... Não temos mais casa, Richard, revelei. Meu irmão me olhou muito confuso e, da mesma forma, ficou Audrey, encarando-me com seus grandes olhos castanhos. Então, pedi que ambos fossem falar com o nosso pai, mas Richard pediu para ir sozinho e me deixou com Audrey no jardim. Sentei-me no gramado com minha irmã deitada em seu colo, recebendo afagos em minha cabeça. Papai e mamãe só podem ter perdido o juízo, dizia ela. Ele é muito velho para você, não é, Lola? É sim, suspirei. E então vai negar casar-se com ele, não vai? Eu já neguei, mas não está adiantando muito. Mas garanto, Audrey, que me casar com o Sr. Burman é a última coisa que desejo na vida. E se eu não puder evitar que aconteça, será a última, pensei.